Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Você já parou para pensar no que a terceira idade traz de oportunidade para a nossa evolução espiritual? O tempo de vida aqui na Terra, o que ele pode proporcionar ao nosso espírito? Chegaram perguntas sobre isso aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. A gente responde algumas delas hoje aqui no Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Lembrando que esse é um espaço itinerante para você tirar as suas dúvidas, trazer as suas questões. Pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, código de área 11 99831 8195, e também deixar os seus comentários, a sua pergunta nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Quem responde hoje às dúvidas da audiência é o ministro pregador da Religião Divina, irmão Jaime Bertolin. Seja muito bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Isabela. É sempre um prazer estarmos aqui na comunicação 100% Jesus. Bom, irmão Jaime, a gente começa com uma pergunta que chegou de Uberlândia, Minas Gerais, do Márcio Costa. Ele está na sintonia da Super Rede Boa Vontade de Rádio, FM 102,5, e escreveu assim no WhatsApp: o que determina o tempo de vida que teremos na Terra? Porque algumas pessoas chegam à terceira idade e outras não. Márcio, muito obrigado pela sua pergunta. Certamente é dúvida de outros tantos irmãos nossos que estão na audiência. A sua pergunta nos coloca na seguinte situação: depende, o tempo de vida na Terra depende da nossa agenda espiritual. E a nossa agenda espiritual depende dos compromissos que cada um tem para com a sua existência de progresso, de conquistas e de vitórias. Portanto, o seu planejamento é diferente do meu, que certamente é diferente da Isabela. Quais são os resgates que nós temos que fazer? Quais os pontos que ficaram soltos, como diz o povo? Quais são as pontas que precisam ser amarradas de outras vidas e que agora Deus nos concede essa encarnação para esses ajustes? Quais os relacionamentos que ficaram no meio do caminho? Qual o momento que eu preciso reatar aquela vivência, construir na mesma família de outras vidas? Tudo isso interfere na hora em que eu vou fazer a minha agenda espiritual. E ali eu vou colocar, com a aprovação dos nossos irmãos espirituais que nos assessoram nesse instante, ali nós vamos colocar o tempo de vida. Eu preciso de 10, 20, 50, 80, 100 anos. Então tem aqueles que precisam de pouco tempo para resgatar, para ajustar a sua caminhada. Outros precisam de mais tempo. Está na nossa agenda espiritual. Então, qual é o meu tempo? Qual é o seu tempo? Está de acordo com a nossa necessidade de caminharmos, de evoluirmos, de crescermos, de fazermos os ajustes que precisam ser feitos. Por isso, uns ficam um dia, outros ficam 100 anos. A mão divina abençoa a todos e oferece a oportunidade para todos. Agora, como nós vamos viver aqui esse tempo, aí depende daquilo que nós, utilizando bem o nosso livre-arbítrio, vamos construir. O irmão Paiva, no livro Como Vencer o Sofrimento, na página 26, ele escreve assim, olha: Deus criou-nos para a felicidade. Quem inventou o sofrimento fomos nós, seres humanos. Então, quanto mais sofrimento nós construímos, mais necessidade nós teremos nesta vida e em outras vidas, mais tempo nós precisaremos ou seremos mais cobrados de ajustes na nossa encarnação. Então, o nosso sofrimento vai demorar o tempo que nós utilizarmos praticando o bem para eliminar esse sofrimento. Então, o tempo de vida na Terra depende da nossa necessidade de progresso, evolução, resgate e construção da nossa felicidade. Não nos esquecendo daqueles que estão no nosso entorno e que também convivem, aprendem e caminham conosco.
A gente tem também, irmão Jaime, a pergunta da Andressa Saraiva. Ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está acompanhando a comunicação 100% Jesus e questionou o seguinte, ela mandou a mensagem dela pelo WhatsApp. Uma pessoa que sofre muito na terceira idade também chega em sofrimento no mundo espiritual depois que desencarna? É bastante interessante. Sim. A pergunta da Andressa. A gente agradece você ter feito esse questionamento para todos nós, Andressa. Vejamos, vamos trazer para o nosso dia a dia aqui na Terra, né? Para podermos fazer uma analogia e compreendermos como é que funciona a lei divina. Você vai e compra um produto numa loja, e você compra esse produto, um imóvel, um bem móvel, com pagamento parcelado. Eu vou comprar essa televisão em 10 vezes, vou comprar esse carro em 50 vezes. Isso acontece, não é assim? São tantas prestações que nós assumimos o compromisso de pagar. Ora, quando você termina de pagar todas aquelas prestações, aqueles boletos, você vai continuar pagando? Não, você já terminou de pagar. Você resgatou o compromisso que você assumiu. Então, no mundo espiritual, a mesma coisa. Quais são os nossos compromissos? Você, Andressa, tem compromissos com pai, com mãe, com marido, se for casada, com filhos. Você tem seus compromissos. Então, quando você cumpre bem os compromissos assumidos, e aí é preciso termos a sintonia tríplice com Jesus, do bom pensamento, da boa palavra, da boa ação, como nos ensina a religião divina. Com essa sintonia nós saberemos nos posicionar na vida. Trabalharemos, construiremos, evoluiremos e dessa maneira vamos liquidando as nossas prestações. Vamos pagando os nossos débitos feitos nessa vida ou em vidas passadas. Terminou de pagar? Não sobra nada para você continuar resgatando, não. Aqui nesse livro que o irmão Paiva nos oferece, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, eu ofereço para você e a todos que estão na nossa audiência, na página 84, quando ele nos fala que a dor é a libertação da alma. E ele escreve a todos nós dizendo assim: tanta gente padece na existência terrena, mas poderá usufruir o benefício de várias encarnações enquanto for necessário esse medicamento para a sua alma em evolução. Depois receberá a recompensa eterna da consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Não adianta fugir à dor. O segredo para evitá-la é não a provocar. De que maneira? Respeitando a lei divina. Por isso é necessário conhecê-la bem. Trata-se de um estudo empolgante e infinito. Então, você tem uma dívida. Terminou de pagar? Você não deve mais. Agora, como é que eu faço para pagar a minha dívida? Boa vontade, perseverança, trabalho, amor, renúncia, boa convivência, acreditar em Deus, acreditar no Cristo, praticar a caridade. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma vida melhor. Quando desencarnarmos, do lado de lá, nós continuaremos recebendo tudo isso de bom que aqui fizemos. Andressa, a gente agradece a sua pergunta, que você confiou à religião divina esse espaço de esclarecimento, e a gente deixa inclusive o endereço da Igreja Ecumênica da Religião do Amor Universal na capital do Rio Grande do Sul, é a Avenida São Pedro, esquina com a Avenida São Paulo, no bairro São Geraldo, e a gente aproveita para lembrar o site da Religião do Terceiro Milênio com os endereços das igrejas em todo o Brasil, religiãodedeus.org/endereços. Irmão Jaime, a gente traz ainda a pergunta de um ouvinte ou telespectador que preferiu não se identificar, e a gente respeita esse direito, e questionou o seguinte: tive 2 bisavós que viveram até os 98 e 99 anos, e sei que várias pessoas chegam a mais de 100 anos. Então a pessoa pergunta: o corpo dessas pessoas já vem preparado para ter toda essa longevidade na vida? Em todo esse tempo de vida aqui na Terra, a pessoa tem compromissos espirituais a cumprir? É muito bom você perguntar isso, porque
do dia que aqui a gente aparece materialmente falando, até o dia que a gente desaparece, todo esse período que leva e o tempo que levar, todos nós temos compromissos a cumprir. Nós não estamos aqui passeando, não estamos aqui de férias, nós estamos aqui num progresso, numa evolução, numa construção para a nossa melhoria espiritual. Então, quando a gente reencarna, nós já trazemos na nossa agenda espiritual anotado um roteiro de vida para viver X anos. Então, se eu tenho um compromisso e usando bem o meu livre-arbítrio, eu cumpro tudo aquilo que está programado, eu vou viver o tempo planejado. Sim. Quanto é esse tempo? Aí depende da nossa agenda espiritual. 100 anos, eu chego aos 100 anos, trabalhando, realizando, evoluindo, cumprindo compromissos espirituais, amando, ajudando. Se tiver na minha agenda espiritual alguns meses, será nesse período que eu vou cumprir o meu compromisso espiritual. Jesus, no seu Evangelho, segundo Marcos, capítulo 14, versículo 38, ensina para todos nós: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, espiritualmente nós sabemos o que precisamos fazer aqui na Terra. Nós temos esse entendimento. Agora, quando a gente reencarna, os compromissos materiais, as vantagens, as belezas, as facilidades, muitas dessas coisas contribuem para nos tirar da nossa reta, do nosso compromisso. E aí você corre o risco de encurtar o seu compromisso, de viver menos tempo que você programou. Se você cumprir com tudo aquilo que Deus coloca à sua disposição e o seu livre-arbítrio vai nessa boa direção, você viverá 80, 90, 100 anos e o seu organismo físico vai superar e vai suportar, melhor dizendo, por quê? Porque ele veio preparado para isso e você não abusou, você não estragou o seu organismo físico. Então, qual é o grande segredo? Como nos diz o irmão Paiva Neto, o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Vivendo bem, usando bem esse organismo físico, porque um dia cessará a nossa estadia por aqui. Se fizermos bem feito, voltaremos ao mundo espiritual plenamente recompensados. Esse é o esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que sempre se fundamenta no Evangelho e Apocalipse de Jesus, para esclarecer as questões que você traz para a gente aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Mais uma vez, o nosso WhatsApp para você trazer as suas dúvidas sobre esse ou sobre outros assuntos. Código de área 11 99831 8195 e ainda pelos comentários do canal da Religião Divina no YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva agora, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente encerra então essa edição desse espaço Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde com a nossa saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!